sobre saúde feminina e estética. Seja bem-vinda, doutora Fabrícia. É um prazer te receber aqui no nosso canal. Olá, hoje estamos aqui para a gente ter uma conversa bem descontraída, tirar algumas dúvidas do nosso público que abrange tantas coisas e esse universo tão complexo. Exatamente. Muitas atividades, muitas facetas, muitas áreas. Nós, mulheres, somos assim, né? Infinitas. Muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo e aí a gente fica como? Cuida de todo mundo e não cuida do ser principal, né? Que somos nós mesmos. Isso é de extremo valor, de extrema importância, mas eu vejo muito nos meus atendimentos, e deve ser assim também aí nos seus atendimentos, que a gente acaba se deixando de lado, né? E muitas vezes a gente dá a desculpa de que são os filhos, né? Não, eu primeiro tenho que ver meus filhos. Mas eu entendo que nós somos igual no avião, né? A gente primeiro coloca a máscara na gente para depois cuidar de quem está ao nosso redor. Não é assim, doutora? Exatamente. Na realidade, o principal ser nisso tudo sou eu, né? A palavra do eu não é somos nós mesmos, sou eu mesma, né? Como diz o verdadeiro milagre da natureza, eu sou eu. Então é isso que tem que ser em primeiro lugar para que possamos poder estender os nossos cuidados a esse universo todo ao redor, em que as mulheres acabam se transformando não só ao redor, conseguindo abranger, né, esse universo enorme de cuidados. O primeiro cuidado tem que ser com o meu eu mesma. É um exercício muito interessante que a gente tem que começar a praticar nos mínimos detalhes no nosso dia a dia, porque quando a gente está atendendo, seja para cuidar da área financeira, seja para cuidar da área do relacionamento, o que a gente percebe é que a gente sempre está com um olhar para o outro. Nós temos a dificuldade de ter esse olhar para a gente. Então, isso atrapalha o nosso relacionamento, isso atrapalha a nossa área financeira, isso atrapalha o profissional, entre várias outras coisas. Por quê? Porque eu misturo os papéis, eu começo a cobrar mais do meu marido do que deveria, porque eu estou colocando ele em primeiro lugar. A mesma coisa acontece com a minha carreira, a mesma acontece com os meus filhos. Então, eu vejo o peso que as pessoas terceirizam para quem está ao seu redor, justamente porque acabam colocando essas outras pessoas como prioridade, não ela mesma. Então, imagino que não deve ser diferente aí no seu consultório, né? Essa experiência das pessoas terem dificuldade de se colocar em primeiro lugar e, com isso, colocar um peso no outro, né? Seja no marido, no filho, na mãe ou na relação empresarial. Sim, e na realidade, não é nem só no outro, né? Ou no outro, ou nas outras coisas que estão ao redor também. A gente está sempre atribuindo, né? Eu até me coloco dentro desse universo, afinal de contas, pertenço a ele também. E isso é um trabalho diário que temos que fazer. A gente se imbuir do eu, né? Do eu, do olhar para dentro, procurar abrir mão e lançar mão das nossas ferramentas para depois a gente conseguir estender esses cuidados com os outros. Daí, consequentemente, a gente para com as cobranças excessivas e começa a buscar respostas mais aqui dentro do que do lado de fora, né? Meu marido é isso, ou meu filho é isso, ou minha vizinha é isso, ou o mundo desaba nas minhas costas, e na realidade eu é que estou desconstruída e não estou me apoderando exatamente do eu, né? Do eu sou. E isso tem muito a ver, começa exatamente com essa questão da conexão, que você trata muito bem em relação até nos seus atendimentos de coaching, de orientação, até mesmo se estendendo em relação ao cuidado do olhar para o nosso físico, né? A nossa saúde física, principalmente em relação ao feminino. É, Depois de, foi com 14 para 15 anos pós-formada, que eu fiz ginecologia,
eu entrei para fazer a pós-psicanálise, exatamente, para poder trabalhar, entender um pouquinho mais essas questões do universo feminino e entender por que acaba que a gente joga no físico manifestações clínicas e físicas de decorrentes de frustrações ou não falo nem incapacidades, mas de não congruências em que a gente acaba levando isso no dia a dia e se arrastando com isso até o corpo que acaba falando com as manifestações clínicas. Então, aprendi que não adiantava eu ter somente a receita para a gente poder tratar a manifestação clínica, mas eu tinha que ir um pouquinho além disso e saber o porquê que essa manifestação clínica estaria ocorrendo. E aí foi a descoberta do grande da nossa infinita caixa de ferramentas, em que é o eu, a resposta sempre está aqui dentro, né? Então, a gente tem que olhar para dentro disso para a gente poder conseguir tratar todas essas manifestações que acontecem. É super interessante, né? Porque a gente está recebendo aqui, ao longo desse mês, vários profissionais de especialidades diferentes e como os assuntos estão tão ligados, né? Como a gente vê a parte neurológica, a parte da nutrição, agora a parte do feminino, da estética, e a gente vê que tudo condiz no mesmo centro, né? Que é o cuidado que nós temos que ter conosco, tanto nas rotinas, né? No dia a dia, os nossos cuidados com a nossa rotina, quanto com o nosso corpo, quanto com a nossa mente. Então, realmente, o segredo está em a gente olhar para dentro, né? Olhar para a nossa alma, olhar para a nossa mente, olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções. E aí, cada um na sua área vai trazendo um pouco de como pode ser esse caminho, né? Então, vamos ouvir agora uma dica. O que a gente pode fazer pensando nisso, né? De se colocar em primeiro lugar, de olhar para dentro. O que a gente pode fazer para a gente estar bem com o espelho, né? Eu acho que a mulher, em primeiro lugar, tem uma questão muito forte com a autoestima, né? Olhar para o espelho e falar assim, estou feliz com o que eu estou vendo. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à beleza, né? A ter que ser magra, que é uma exigência cultural que a gente tem. Mas sim a satisfação pessoal dela, né? Coerente com a idade que ela tem. Quando eu me olho no espelho hoje, aos 43 anos, eu não tenho o mesmo corpo que eu tinha aos 20 anos, não tenho a mesma pele. Mas o importante é se eu estou feliz com o que está sendo apresentado na idade que eu tenho. Então, o que você pode nos dizer aí de como a gente trabalha para a gente olhar para o espelho e falar: estou com a minha autoestima bem, estou gostando do que eu vejo. Exatamente. Principalmente a gente começa não só falando em relação à questão do feminino, né, da nossa parte, não só a parte ginecológica está muito extremamente ligada à nossa parte da energia sexual também, né, a libido, isso acaba que é uma engrenagem que uma coisa interfere na outra, ela estando feliz com o que ela está vendo, desde ela olhar no espelho, colocar uma calcinha ou colocar uma roupa em que ela se sinta bem, que se sinta à vontade, se sinta poderosa, ela consegue estar feliz com ela, isso engrena energeticamente, ela tem um drive maior e a parte sexual dela fica melhor, ela fica mais feliz com isso, e isso acaba fluindo melhor. Ela apresenta menos manifestações clínicas. Nesse período, principalmente nesse período, o que eu converso bastante? Estamos passando um período extremamente de mudanças, né, principalmente em relação ao confinamento, mudanças de hábito, mudanças de estilo de vida, mudanças de até mesmo a correria do dia a dia, mudanças a nível de convivência, estamos convivendo muito mais tempo com as pessoas e isso acaba criando uma ansiedade muito maior. E se a gente não arrumar alguma válvula de escape para que a gente possa ter prazer em algumas outras coisas, a gente acaba tendo outras manifestações que não necessariamente sejam até na parte ginecológica, podem ser na parte gástrica ou na parte dermatológica também. Então, o que a gente faz? Em relação, principalmente, em relação a cuidados diários. Se cobre menos. Aproveite que a gente está num período em que a gente pode. Durma um pouquinho mais, faça a sua atividade física dentro do que a gente pode fazer de uma forma um pouco diferente, que está tendo que ser um pouco diferente.
né? Aproveitar o contato com as pessoas daquela coisa mais pesada. Crie rotinas, é importante a gente criar rotinas dentro daquele espaço mais restrito que a gente tem hoje em dia. Inclusive as rotinas de autocuidado, né? Aproveite para experimentar produtos diferentes. Eu oriento muito o uso dos óleos essenciais, que eu sei que você gosta bastante também, e que você é extrema divulgadora deles também. Aproveitar esse momento que você está tendo mais contato, você tem mais oportunidades de prestar atenção, porque às vezes a correria do dia a dia, não tenho tempo de comprar, não tenho tempo de usar, não tenho tempo de... Então aproveite esse momento para a gente olhar para isso, fazer experiências com você, de como o seu corpo responde a isso, né? Como ele responde de uma forma positiva. Isso não é uma receita que funciona para todas da mesma forma. Tem gente que responde bem a um determinado óleo, ou a uma determinada receita, ou até mesmo um remédio. Então, eu oriento que você aproveite esse momento para você testar as coisas. Aqui você vai começar a descobrir coisas tão simples e que funcionam tão bem para você e para cada um de vocês. Isso desde a parte de cuidados de higiene íntima, de cuidados diário com óleos essenciais ou sabonetes, aromas, desde a gente colocar um difusor de lavanda para a gente conseguir dormir, até usar um óleo essencial na peça íntima diariamente para a gente fazer a prevenção de qualquer tipo de infecção fúngica ou não, até a gente começar a criar hábitos de cuidados com a beleza mesmo do rosto, de começar a usar uma máscara que você possa colocar ela durante 45 minutos, porque você tem mais tempo em casa hoje, uma máscara utilizando de produtos naturais que não necessariamente tem que ser um ácido, que você precisa de uma ação dele mais rápida à noite enquanto dorme, entendeu? Isso que eu tenho Você está trazendo feito. dois lados aqui, né? Um lado que é um lado mais emocional do não cobrar, ter uma rotina que sim é interessante, né? A gente pensar nos nossos hábitos saudáveis aí. A gente já falou da alimentação, você está trazendo o exercício, ter uma rotina, mas não ser tão radical e aproveitar esse período para relaxar mais, se estressar menos, dormir um pouco mais para quem está podendo fazer isso. Então, de um lado, vem aquilo que a gente diz, a importância de estar cuidando das nossas emoções, mas fazendo isso também de uma maneira mais relax, né? Não encarando, eu vejo Exatamente. hoje, nessa época, tendo muita dificuldade de administrar a rotina dos filhos que estão aí em aula online, administrar a casa e ainda ter que administrar muitas vezes o serviço online, que ora está praticamente normal, vamos dizer assim. Então, esse cuidado do não ficar estressado, né, e procurar para ter uma coisa menos de cobrança também ajuda a gente nessa parte feminina e nessa questão também da estética, do estar bem, né? Do empoderar. Eu digo muito que isso tem muito a ver com o empoderamento que você trouxe e o quanto isso até afeta o nosso desejo, o nosso libido, a nossa necessidade de estar com uma coisa íntima também solta, né? Também relaxada. Exatamente. Por outro lado, Exatamente. você também traz essa necessidade da gente aproveitar esse momento para o nosso cuidado, né? O nosso cuidado feminino de uma forma recorrente, né? Porque a gente às vezes deixa, eu não sei vocês, mas o ritual da noite, vamos combinar que é chatinho, né? Fazer aquele tira a maquiagem, Chatinho. passa uma máscara, limpa a pele. Quem aqui nunca dormiu de maquiagem, esqueceu o A creme assim, rotina é agora, o da chatinha, manhã, para ele fazer acaba tudo isso é rápido. chatinho. Para fazer tudo isso é chatinho. Por isso, a gente olhar no outro aspecto, né? Aproveitar que agora a gente tem uma restrição, né, de espaço de deslocamento, então acaba tendo que a gente sobra um pouquinho mais de tempo para outras coisas e a gente de repente focar em coisas que a gente não costuma fazer no dia a dia, exatamente para a gente pegar E esse fazer ponto isso do de dia a uma dia maneira que mais falta. leve, que eu achei bacana isso, né? De uma maneira em que a gente pontua aquilo como momento relaxamento, que a gente agora vai poder se Relaxamento. permitir é isso. Você sabe que eu tenho com a Exatamente. minha filha tem 8 anos, e a gente tem uma brincadeira, vamos dizer assim, um momento relax, e que ela diz assim para mim, mãe, hoje eu quero fazer um spa. É a ligação dela comigo. O que é eu fazer o spa dela? Ela tomar um banho demorado, onde ela vai passar
um creme, né, uma máscara que ela vai deixar no cabelo, vai sair com a touca, aí ela quer fazer massagem, ela quer passar óleo na pele, e aí esse momento que o creme do cabelo está agindo é o momento que ela quer cuidar do corpo. E aí tem que acabar depois, tem que passar batom, tem que deixar passar batom, tem que colocar unha, tipo assim, eu não sou muito de impedir nada, mas aí ela pode passar vermelha, ela pode passar preta, ela pode passar a cor que ela quiser na unha, que ela vai sair totalmente produzida. Mas eu acho muito interessante, tirando essa questão da brincadeira, né? É ela poder ser mulher, né? Brincar de ser mulher, de cuidar dela, de fazer coisas prazerosas mesmo estando em casa. Além disso, aproximar o laço entre mãe e filha, obviamente, porque ela se sente toda maravilhosa de poder usar produtos de adulto, né? Esses dias ela, inclusive, me pediu esfoliante. Eu falei, não é só de adulto, não é de criança, não precisa, mas deixa eu sentir o que é um esfoliante na minha pele. Tá bom, então eu deixo. Hoje você vai usar para ver como é. E aí ela teve essa experiência de ver o que aquela areinha acontece no rosto. Então é interessante que você traz aí também fazer esse spa, né? Poder ter o nosso spa, uma coisa mais relaxada. Exatamente. Exatamente. Por isso, inclusive, que nesse período comecei a trabalhar com as consultorias online, exatamente que eu possa orientar e com as pacientes que já são minhas, a gente faz aquele tipo de orientação. Tenho isso, isso, isso em casa. Como eu uso isso? Como eu posso usar isso? Dessa forma. Em pacientes novas, como eu já recebi amiga da amiga, às vezes mora mais longe, aproveitou esse momento online para que eu possa orientar, já que hoje em dia eu posso prescrever receitas e a paciente pode comprar, caso ela não tenha alguma coisa ou não queira utilizar de algum recurso desses naturais, eu consigo orientar ela e fazer a receita, caso necessário seja, para poder ela comprar e fazer uso e ter esse momentinho aí para ela de autocuidado. Interessante, muito interessante. Então, olha aí, Mulheres ao Vivo. Quem quiser fazer uma consultoria com a doutora Fabrícia, ela está aí para te ajudar no que for necessário para o seu spa ficar muito mais técnico, né? Muito mais poderoso. Com certeza. E mais proveitoso. Isso, a gente tem tanta coisa, a gente compra tanta coisa. Uma das coisas que eu estou mais amando é que no último ano, eu acho, não me recordo, eu não fui aos Estados Unidos. E aí eu estou amando fazer o meu estoque de coisas que a gente compra, porque vamos combinar que brasileiro adora comprar produto importado, e mandar embora, usar esses produtos que eu falei, gente, você vai comprando tudo que te indicam, tudo que não Antes que passe a validade. Exatamente. Aí o que acaba acontecendo é assim, quando você vai no salão, o rapaz que cuida do seu cabelo diz, olha, você está usando demais os produtos, ou usando de maneira adequada, não está surtindo efeito. A dermato também te dá uma bronquinha, olha, você usou isso com isso ou com aquilo. Então, não, a questão não é a gente ter acesso ao produto de qualidade, sim a gente saber utilizar. Saber qual é o ideal, qual é o protocolo, se aquilo, porque às vezes uma amiga diz para a gente, né? Nossa, esse creme é maravilhoso, mas não necessariamente o maravilhoso para ela é o maravilhoso para a nossa pele. Então, acho fundamental essa orientação, né? E aproveitar também para lembrar que o fato de estarmos saindo menos ou sem sair de casa não nos isenta da necessidade do filtro solar, principalmente que a mulherada hoje está direto na frente das telas, direto em lives, estudando, A luz, né? A luz queima da mesma forma, a gente tem que estar com a proteção da mesma forma, então os tratamentos continuam da mesma forma, com um grande diferencial que agora a gente tem um pouquinho mais de tempo para olhar para isso e a gente pode utilizar de recursos diferentes e começar a experimentar coisas diferentes, até porque a gente vai começar a descobrir coisas que saem muito mais baratas e você pode aproveitar todo o arsenal que a gente tem em casa. Interessante, muito interessante. Então, tá aí uma dica, né, para a gente não esquecer na hora da gente fazer essa utilização. Agora, vamos pensar nessa parte que a gente começou a falar um pouco sobre o nosso feminino, né? Acaba que nesses momentos, ou até com essa questão do estresse, da ansiedade, a gente começa a ter algumas questões, né? Como candidíase e outras coisas. E você até comentou aqui que a gente tem ótimos recursos para isso, né?
A gente sabe até que o próprio óleo melaleuca, ele ajuda nessa prevenção, mas como que agora, se a gente tiver algumas pessoas em casa, nesse isolamento, e começa a sentir algum desconforto, né? Coisa leve, né? Porque, claro, se ele tiver alguma coisa, vai ter que entrar em contato com um ginecologista, né? Ela vai ter que entrar em contato com um ginecologista. Mas o que a gente podia dizer, né, de ajuda neste momento para essas pessoas que possam estar com algum desconforto? A gente sabe, porque a gente diz aqui no canal, que quando a gente começa a apresentar aí algumas situações nessa região feminina, a gente tem alguma coisa para trabalhar nas nossas emoções e alguma coisa que está impedindo a gente de querer ser mulher, de querer ter um relacionamento saudável, um relacionamento ativo, né? Muitas vezes a nossa emoção vai para isso, bloquear, ó, com algum problema de saúde, para a gente não dar conta de ser essa mulher feminina e esse relacionamento que às vezes está com problema. Então é mais fácil o meu corpo criar aí alguma coisa do que eu dizer que não estou afim ou estou com dor de cabeça. Mas tirando esse lado emocional, mental da parada, nós já estamos lá com o nosso probleminha e estamos nesse momento de tensão aí dentro de casa. O que a gente pode fazer? Uma das coisas que eu sempre oriento, que é universal, né? E sempre que possa aproveitar esse momento, e puder ficar com menos roupa íntima, ou calcinha, ou calça comprida, ou roupa justa, melhor aproveitar esse momento para a gente trabalhar um pouquinho mais livre em todos os sentidos. Isso é a maior dica. Em relação a desconfortos e qualquer outra situação em ardências ou coceiras ou pruridos, aí a gente já tem que conversar, porque isso aí muda muito de acordo com a individualidade. Até mesmo tem como ajudar até com dicas ou receitas ou prescrições com produtos que você tem em casa, ou se for necessário tem que lançar mão de medicamentos. Mas aí eu realmente tenho que falar de indivíduo para indivíduo. E nesse momento, como que vocês estão fazendo para medicar remédios que precisam de receita, né? Está autorizado, por enquanto, está autorizado a receita via digital. Se for necessário. E em casos de receitas então, controladas. Aí são mais difíceis. Aí a gente consegue mandar direto para a farmácia e mais próxima do paciente, o paciente pega a medicação. Interessante. Então, nesses momentos, temos algumas coisas que acabam nos ajudando aí. Uma delas é que estamos sem pronto. Podemos atender fora do Rio nessa situação. Com certeza, com certeza. Então, aí, tá uma coisa boa. Quem quiser e tiver a oportunidade, doutora Fabrícia, agora para o mundo, não somente para o Rio. Com certeza. Muito bacana. Agora, falando ainda um pouco mais sobre essa questão do nosso dia a dia, né? Vamos pensar assim num ritual. Eu falo aqui do ritual da manhã, a gente tem um ritual da meditação, a gente tem um ritual da produtividade. Existem rituais hoje para várias coisas, porque a gente já sabe a comprovação dos rituais para adquirir hábitos, para ter uma vida mais saudável, para ter mais bem-estar, enfim. Agora, para falar sobre beleza, o que você considera como mínimo para que eu possa cuidar muito bem da minha pele, da minha beleza, em termos até de uma coisa sustentável, né? Ritual que não pode faltar, né? Primeira coisa, algum produto que, no caso, um sabão ou limpador, mas eu prefiro sempre lançar a mão do sabão, higienizador de acordo com cada tipo de pele. Isso é fato, é 100% das vezes, tanto de manhã quanto à noite, né? O sabão apropriado para o tipo de pele, dependendo da paciente, se for uma pele acneica, se for uma pele seca, isso muda de acordo com a necessidade de cada um. Durante o dia, como eu acabei de falar, não tem como abrir mão de alguma proteção. A gente dentro de casa, reconheço que não é necessário uma proteção tão alta, às vezes ou acima de 50, como eu preconizo no verão, principalmente quando a gente está tratando algumas manchas. Dentro de casa a gente pode manter até aquela base que você gosta para usar à noite, dá para a gente usar do dia dentro de casa, que ela tem um mínimo de proteção, te protege da luz do digital, do computador ou da luz fria de dentro de casa.
e fica bacana no vídeo, fica bacana para você se apresentar, Eu na gosto muito fotografia. daquela que tem base, porque aí a Sim, gente... é a base, mas ela tem proteção da mesma forma, né? Isso. Para quem está nesse momento trabalhando, inclusive, já diminui aí uma questão de uma base um pouco mais forte, né? Usando esse protetor. Isso, exatamente. Legal. O protetor que tem cor, né? E a proteção com cor, ou até mesmo tem aquela base que você curte usar à noite, que ela tem 20 ou 30 de fator de proteção solar, que não dá para usar ela só durante o dia quando você vai se expor, sair na rua por conta da luz solar. Mas dentro de casa você pode usar ela ao longo do dia, que ela vai te dar a proteção suficiente. Então, o básico é um bom limpador ou um sabão, a proteção do dia, e aí vai de acordo com a preferência em relação às maquiagens e às cores, e lança a mão dos acessórios que você quiser em cima da pele. Mas o que não pode faltar durante o dia é o sabão e a proteção. E à noite, um bom removedor ou um tônico, né? Além do sabão. O primeiro é o sabão sempre, o limpador. Um removedor ou um tônico de acordo com o tipo de pele, e aí sim o tratamento da noite. O tratamento da noite, se possível, ou um creme para gente, cada dia pontuar uma coisa. Se a gente precisa clarear a pele, a gente pode alternar com uma hidratação com clareamento, ou um estímulo de colágeno com uma hidratação, e aí depende da indicação de cada uma. Mas o que não pode faltar? O sabão e a proteção durante o dia. E à noite, o sabão e o cuidado da noite, dependendo da demanda de cada um. Muito bacana. E nós, mulheres, como cuidando da nossa higiene, da nossa saúde feminina em termos de ritual diário? Você já falou uma coisa aqui que é importante: quanto mais tempo a gente passar sem a calcinha inteira, ajuda, né, na ventilação. Agora, tem mais algum cuidado em termos de ritual que nós podemos fazer como prevenção? Prevenção, o máximo que a gente puder, evitar contato com papéis e coisas químicas, tipo lenços umedecidos, papel higiênico com cheiros e odores e cores. Quanto mais a gente puder evitar isso, é melhor. E o uso de sabonetes íntimos, no máximo uma vez ao dia. Pode tomar 5 banhos, mas no máximo uma vez ao dia, para que você não modifique o pH vaginal. Então, me diga uma coisa: conheço várias mulheres que são taradas por um lencinho umedecido para sair, para na bolsinha, para os banheiros dos bares, restaurantes. Não estão fazendo bom negócio, é isso? Péssimo, péssimo, péssimo. Melhor, nesse caso, usar o papel higiênico do local ou levar Não, levar o lencinho Kleenex neutro de papel, aquele fininho, sem cheiro, sem odor, sem cor, sem nada. Olha, muito interessante, porque muitas vezes essas mesmas pessoas são as pessoas que mais reclamam dessas questões, né, de ardência, de incômodo, e aí pode estar um grande sinal. E às vezes essas pessoas têm uma tendência, por questão de limpeza, de cuidado, né, exagerar, e aí acaba ajudando a prejudicar. Sim, porque modifica o pH vaginal, se torna mais suscetível à infecção fúngica ou bacteriana. É só por isso, não é por excesso de limpeza que aquilo vai causar, é porque você modifica o pH vaginal, o pH da pele, da mucosa, e você acaba favorecendo a infecções. Muito bacana. Então, se você está aí ao vivo, nós estamos no bate-papo com Fabrícia, falando com a gente sobre a nossa saúde feminina e o quanto os nossos hábitos podem nos ajudar neste momento de isolamento a elevar a nossa autoestima, a cuidar da nossa beleza, a cuidar do nosso bem-estar, porque quando a gente se sente bonita, tudo vai bem, né? Vai bem na cama, vai bem no escritório, vai bem como mãe, vai bem como tudo. Porque a gente consegue trazer de dentro, que é o que a gente estava falando, né? A nossa essência, o nosso eu superior, é a gente se conectar com de verdade o que a gente veio fazer aqui na nossa melhor performance, porque muitas vezes essa comunicação ela fica um pouco distorcida se a minha autoestima está abalada, se eu estou com uma energia não tão positiva, várias coisas vão influenciar, né, nessa nossa relação.
Com certeza. Gente, então, doutora, como que a gente pode fazer esse equilíbrio, né? Vamos dizer assim, pensando agora uma questão de beleza mais holística, né? Esse equilíbrio para a gente envelhecer bem. Em relação ao equilíbrio como um todo, de corpo, mente e beleza, exatamente isso? Podemos ir por aí, depois ir para a beleza mesmo? Como podemos envelhecer Em bem, relação pensando em Não, tudo? envelhecer bem, exatamente. Isso aí é um complexo, né? Na realidade, a gente até acha que você está tendo uma série de lives aqui com profissionais que são totalmente integrados. A gente tem um trabalho que super se complementa, né? E a gente vem de dentro para fora. Além da nossa capacidade mental e de equilíbrio mental, a gente tem a nossa alimentação, que é extremamente importante em relação ao que a gente come. Isso nos dá substrato e modifica completamente o aspecto da nossa pele. Inclusive, através da dieta, a gente consegue auxiliar em muitos tratamentos de afecções recorrentes e infecções também. Né? As afecções recorrentes a gente consegue tratar, modificar com hábitos alimentares, e as infecções a gente consegue diminuir bastante, e inclusive no auxílio junto com o medicamento. Então, nossa alimentação é um ponto primordial. O produto correto na hora da utilização. Por isso é muito importante a troca sempre com a paciente. Na hora da prescrição de um produto em que eu oriento, geralmente eu já abro, já mostro o valor, e isso cabe para você, isso tem como utilizar, isso tem como manter um tratamento, porque não adianta a paciente sair do consultório com uma receita em que ela não possa fazer uso, não possa comprar, adquirir isso. Então ela vai ficar desassistida da mesma forma. Então, eu sempre procuro orientar e, juntamente com a paciente, chegar num acordo dentro da minha expertise de indicação do que é a proposta, se ela pode utilizar daqueles meios ou não, para que possa ter uma continuidade. Isso também é o grande segredo. Tudo na vida depende da continuidade. Não basta ser um dia, uma semana. O nosso sucesso de qualquer tratamento é a continuidade. Principalmente quando se trata em processo de envelhecimento, quando se trata em processo de manutenção de beleza, né? Não adianta sair do meu consultório linda com vários procedimentos, mas se ela não mantém em casa exatamente como as prescrições que eu faço, aquilo tudo vai desmoronando, não vai cuidando, vai degradando, e aí depois ela meio que retorna a estaca zero, caso ela não faça a manutenção disso. Legal, muito interessante, porque a gente às vezes é muito imediatista, né? E a gente busca uma coisa rápido. Até temos procedimentos para isso, né? A doutora Fabrícia também é especialista em estética, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Para que a gente possa ter um tratamento um pouco mais profundo e com resultado rápido. Mas para chegar nisso é preciso um cuidado diário, e é um cuidado que é para uma vida toda, né? Não adianta eu não limpar a pele, não adianta fazer o ritual, e aí eu procurar um desses tratamentos que vão surtir efeito ali naquele momento, mas a longo prazo tem muita coisa, né, a ser avaliado. Não é só a gente fazer um botox ou outros procedimentos que a gente tem. Se eu não limpo corretamente a pele, se eu não me preocupo com a exposição, né, dessa pele, enfim. Você melhor do que eu pode dizer sobre isso, né? Exatamente. Todo e qualquer procedimento realizado dentro do consultório, nos procedimentos médicos, um complementa o outro, sem sombra de dúvidas. Na hora que eu faço o planejamento, uma proposta de tratamento, eu pontuo isso muito bem com a minha paciente. Então, elas sabem que a gente vai fazer aquilo, eu vou entregar o resultado esperado para ela, mas ela tem que fazer a parte dela em casa, para que a gente possa otimizar esse resultado e mantê-lo por maior tempo possível para ela. Porque dessa forma, ela otimizando isso, ela incrementa dessa forma e a gente consegue agregar outros tratamentos e entregando resultados cada vez melhores. Muito bacana. E o que a gente pode pensar hoje? Eu acho que até vale essa dica aqui, né? Se tratando desses tratamentos estéticos, o que hoje a gente tem de melhor, o que a gente pode ser, e para cada situação, né? O que é útil, assim, porque a gente sabe que a gente tem aí situações para cuidar das rugas, né? Cada um tem uma reclamação, ninguém está totalmente
então tem uma preocupação maior com a ruga, o outro é com o olho, o outro é com a boca, o outro é se está levantado ou não está levantado. Inclusive, essa beleza aqui é cuidado pela doutora Fabrícia, essa testa, olha que coisa maravilhosa. O que a gente pode dizer, assim, de maneira leiga para quem está nos assistindo, né? O que a gente tem de melhor e que pode oferecer como um tratamento estético já com um efeito mais rápido, não só essa rotina que a gente não, tem como a gente começa a pontuar, isso varia de acordo com a idade da paciente, né, com hábitos que ela tenha, para eu poder fazer a indicação e exatamente o que a incomoda, o que ela gostaria de melhorar, ou o que ela gostaria de modificar. Isso depende da demanda que ela vai me apresentar. De imediato, a gente já tem como tirar o aspecto de cansaço, a aparência pesada, a aparência de consumida, de triste, de deprimida. E essa aparência de cansaço seria a gente avaliar por aqui, é isso? Se a pessoa... Não só por aí. Não? Aparência de cansaço, não só aqui na região das olheiras, como que, né? Vamos imaginar que eu estou em casa e que eu não sei se eu tenho aparência de cansada. Vamos imaginar, né? Mas a aparência de cansada é como ela se sente. Tem? Ela que vai me dizer isso. Ela que vai me dizer isso. Ela que diz. Ela que vai... Estou assim, me com uma sentindo... ruguinha, Não. Não. Ela vai me dizer. Eu olho no espelho e acho que eu estou sempre cansada. Eu chego nos lugares, todo mundo me pergunta se eu estou com sono. No consultório. Eu chego nos lugares. Cada um vai numa. Então, a paciente chega para você com essa reclamação. Estou com aparência de cansado. Então, eu olho no espelho e parece que eu estou cansada. Eu chego nos lugares, todo mundo me pergunta se eu estou cansada, se eu dormi mal, se eu estou sem dormir. E, na realidade, eu acabei de dormir durante 10 horas, eu chego em algum lugar, me perguntam se eu estou com sono. Então, na realidade, é aparente. Aí ela se olha, ela se vê daquela forma. Ou paciente que perdeu muito peso, fiz uma mega dieta, estou super feliz com o meu corpo, mas o meu rosto parece que eu envelheci 10 anos por conta do peso que eu perdi. Desci 3 manequins, estou super feliz de entrar na minha calça jeans antiga, mas eu olho para o meu rosto, parece que eu estou 10 anos mais velha. Então, ela me traz essa queixa de como ela se sente e o que ela gostaria de modificar. E aí eu vou pontuar com ela o que a gente vai mexer, qual é a proposta de planejamento, de tratamento, para eu poder fazer e corrigir, harmonizar a aparência que ela deseja. Né? E aí tem como fazer a paralisação das rugas através da toxina botulínica, que é o Botox, né? O Botox é uma marca, lembrando isso. Então, a gente aplica a toxina, fazendo a paralisação, a gente acaba com as rugas dinâmicas, com isso eu paro de fraturar a pele, e aí eu começo a fazer o ajuste no rosto dela com os preenchedores. E aí a gente lança a mão de vários tipos de preenchedores, eu tenho trabalhos com os preenchedores à base de ácido hialurônico, que são os preenchedores absorvíveis. E querem falar comigo, calma, proibido ter telefone tocando. Agora não dá. E a gente também tem como lançar mão do recurso dos bioestimuladores, porque com os bioestimuladores eu tenho um tratamento mais a longo prazo em que eu estou dando substrato para o seu próprio corpo fazer o estímulo, a estrutura, o colágeno produzido por você para que eu tenha um levante no seu rosto como um todo. Então, na realidade, não existe um melhor tratamento. Existem tratamentos que se complementam e eu consigo alcançar o resultado. E esse do colágeno, ele é recomendado a partir de qual idade? Então, ele não tem a partir de qual idade, porque eu já tive paciente de 25 anos que foi indicado, porque era um tipo de pele com muitas cicatrizes de acne, foi uma pele que na adolescência teve muita lesão acneica, aquilo incomodava demais a ela, então ela se beneficiou muito disso, apesar de só ter 25 anos de idade. Então, dependendo do tipo de pele, se for para anti-envelhecimento, para a gente dar uma estrutura, a partir da 4ª década, ou seja, dos 30 aos 40, a gente já tem uma indicação. Na 5ª década de vida, na era dos 40, né, na 5ª década, aí a gente já tem uma indicação muito mais forte em relação a isso. Ela já se beneficia e o ganho dela é muito grande.
e aí a gente já tem que associar outros tratamentos. Exatamente. Tá. Então, nós podemos cuidar aí dessa questão do colágeno, né? Que é muito interessante, que ela trouxe pra gente. Exatamente. Com as ruguinhas, né? Com sinais apresentando. E também essa sensação de cansaço, né? De desânimo, de olhar e falar, parece que eu acordei. De uniformização da pele. A gente pode trabalhar com a uniformização da pele, aquelas manchinhas, o aspecto irregular da pele. Tem como a gente uniformizar através de cosmetria. A gente usa o produto pelinha certo. De seda. Exatamente. Pelinha sensação de pele de seda, assim. É só a gente olhar para a doutora Fabrícia, né? Que ela está aí com fundo de tela que não está permitindo que ela fique assim tão pertinho. Mas é só olhar a pele dela e pensar. Agora dá, ó. Eu quero essa boca aí, eu quero esse bigode, eu quero esse que a gente escolhe. E mulher sempre... é mais fácil olhar e apontar, né? Eu quero isso. Exatamente. Mas eu falo que eu consigo entregar muito melhor do que eu consigo fazer em mim. Então, com certeza, de vocês sempre fica melhor do que o meu. Que bom, né? Ótimo, porque aí a pessoa vê, gosta e ainda fica melhor. O importante aqui, gente, independente de qual método que você é a favor, daquilo que você deseja fazer, é você estar com a sua autoestima elevada. É você olhar no espelho e gostar do que você vê. Você ser prioridade na sua vida, é o que a gente está falando aqui, é você ter amor pela beleza que você tem com a idade que você tem, né? Isso é o mais Exatamente. Algumas pessoas conseguem fazer isso apenas com o ritual dela diário, com os cremes que ela utiliza, né? Outras pessoas precisam de um procedimento como esse, porque tem questões que quer melhorar ainda, porque tem uma vaidade, né? Tem pessoas com mais vaidade, menos vaidade. Está tudo certo, cada um no seu quadrado, como nós dizemos, né? O importante é que você esteja feliz com o que você vê no espelho, levando sempre em consideração que é feliz com você, com a sua faixa etária, né? Com o seu mundo, comparando você com você mesmo, porque a gente não pode seguir o padrão de beleza que a gente vê aí, que muitas vezes é imposto para a gente. O que a gente vê muitas vezes na revista não é real, né? Existe Photoshop demais. Você sabe que eu estava fazendo um workshop de relacionamento e sexualidade, e existe o Photoshop, inclusive, para mostrar as partes íntimas. Então, as pessoas veem a parte íntima dela e falam, gente, que feio, né? Meu lábio é assim, a cor é assado. Fala, o que é isso? Quando, na verdade, há uma comparação com aquele modelo do que é visto, né? Por aí, seja em revista, em filme, e que nem sempre aquilo é real. Então, cria uma expectativa. Isso eu faço bastante também, Elaine, que isso é uma grande insatisfação. Só que isso, as mulheres acabam tendo pouca oportunidade de externalizar isso. E aí me trazem muito essa queixa dentro da consulta ginecológica. Porque é um assunto que às vezes não é abordado nem na rodinha de amigas. Mas tem vergonha aí ela traz. Exatamente. Exatamente. A mulher, eu acho que quanto isso muda. Não tem esse hábito de ficar mostrando, né? Não tem. Os homens têm são mania, mais né? abertos para isso. A mulher não tem. E aí ela não tem nem comparativo. Qual é o comparativo dela para saber se o que ela tem está dentro com a foto da revista. Com a foto da revista, que tem o Photoshop, exatamente. Exatamente. Inclusive, nessa parte, eu tenho uma indicação que eu não vou me lembrar o nome, mas eu coloco lá no post desta live, que é um documentário, uma série que está tendo, onde cada episódio, não sei se você já viu, se você lembra, cada episódio é sobre alguma coisa. E tem um episódio que fala sobre sexualidade, erotismo, eu não lembro qual é o nome, e é muito bonito que é uma senhora explicando o método dela, que é esse método das pessoas aprenderem a olhar no espelho, a se tocar, é o nu, né? É essa sexualidade independente da idade, né? A sentir prazer. É fantástico. E ali é falado muito sobre isso, não tem padrão, né? Cada um é de uma maneira e está tudo certo. E aquilo que a gente coloca como lindo, que é o que a gente vê na revista, não é real, né? Ou no filme, não é real. É uma coisa que está ali mexida, né? Vamos dizer, pelo Photoshop, e aí a gente cria expectativa
de que o nosso é diferente, né? E aí já começa todo o tabu que influencia várias coisas, até a própria relação sexual e o prazer durante a relação sexual. Sim, com certeza. E a forma como você se relaciona também, né? Exatamente. E é interessante que aí você traz que isso acaba sendo ali um bate-papo com o ginecologista, né? Para poder entender se e tem. Eu imagino até que primeiro questionamento é se está tudo normal, né? Se tem o que fazer, mas no sentido de normalidade. Tem alguma coisa errado. Olha Exatamente. só quantas vezes a gente ainda, mesmo estando em 2020, temos essa questão dos tabus, né? Quantas coisas a gente ainda tem. E tudo isso, mais uma vez, está influenciando no quê? No nosso feminino, né? Na nossa autoestima, no nosso empoderamento, na vida que a gente vai ter, a felicidade que a gente vai sentir, com a prosperidade, a energia que a gente vai vibrar, né? Tudo Com certeza. leva a outra. Eu acredito exatamente, eu acredito muito nisso. Que a gente realmente é um sistema único de corpo, mente e espírito. E em que nós temos que fazer a nossa parte em relação ao nosso corpo, a cuidar dele da melhor forma e apresentá-lo da forma como a gente se sente melhor. Né? Tem mulheres que gostam de uma hipertrofia muscular, tem outras que gostam de ser mais magrinhas e tem outras que não se importam de estar um pouco acima do peso, que ela está se sentindo linda da mesma forma e é isso que importa. É uma sensação e essa sensação vem de dentro, né? E aí isso vai facilitar para que ela não tenha problema ginecológico, para ela não ter problema de saúde, né? Para a pele dela estar melhor. E muitas vezes isso nada tem a ver com, de fato, estar sendo apresentado em termos de beleza para muita gente, né? Ela pode estar acima do peso, se ela estiver feliz e confortável com isso, pode não refletir na pele ou na parte ginecológica. A questão é interna, né? O quanto a gente coloca. Claro que nós temos os extremos, aí já vira uma questão de doença mesmo, não é o caso. Mas tudo vai começar a forma como eu vejo isso e coloco isso para o mundo, né? Então, se eu tenho uma questão que eu não me identifico, ela não é uma questão exagerada que está me levando à doença, né? Uma obesidade, por exemplo, que me leva à doença. Claro. Estou acima do peso, isso não afeta a minha autoestima, isso não atrapalha para que eu venha a ter qualquer questão, né? Com certeza, isso, exatamente. E aí é o equilíbrio da vida, né? É o equilíbrio. E, de novo, a gente está falando o quê? De energia, de frequência, de prosperidade, felicidade, né? Porque onde a gente encontra tudo isso? É justamente no equilíbrio. Quando eu consigo sintonizar a frequência, a vibração daquilo que eu desejo, né? Da vida que eu quero criar para mim. E aí eu traio mais disso, né? Mais do mesmo para a minha vida. Então, se eu só reclamo, né? Se eu estou com a autoestima baixa, eu estou só trazendo mais disso para mim, né? Tudo cai numa questão mais holística, onde a gente tem aí o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Muito bom falar com você, doutora. Muito obrigada por estar presente no nosso bate-papo. Foi um prazer enorme poder compartilhar isso aqui com vocês, né? E, Elaine, obrigada pelo convite e estarei sempre à disposição para compartilhar em tudo que realmente eu acredito e amo que eu faço. Eu que agradeço. Obrigada. Depois eu vou deixar a mensagem que eu deixo para todo esse universo feminino e até para o meu universo masculino, que é querido meu também, tá? Porque, na realidade, os homens permitem que as mulheres exerçam o grande papel delas energeticamente, que é o aprendizado a cada dia, né? A gente aprender a conviver com as diferenças e que, com a certeza de que o amanhã será melhor que hoje, o hoje já foi melhor que ontem, né? E essa é a mensagem. A gente tem que estar sempre olhando para frente, porque é para lá que a gente caminha, sempre. É um caminho, né? Então, se você quer aí o contato da doutora Fabrícia, a gente já falou, ela está marcada no post, você tem lá as redes sociais, pode me procurar no direct. Ela tem aqui um consultório em Ipanema, chiquérrimo, mas agora nessa onda de isolamento, doutora Fabrícia para o mundo, olha só, já dei um... eu estou fazendo as consultas online.
Eu estou fazendo as consultas online também e estou indo ao consultório uma vez por semana, que tem algumas demandas que eu preciso do exame físico e seguindo todas as regras do Conselho Federal de Medicina, estou fazendo alguns atendimentos, então uma vez por semana, para aqueles casos mais urgentes e prioritários, eu estou no consultório, sim. Meu contato vai Bacana. ficar E a aí nas gente redes ainda tem a sociais, em consultoria. Ipanema. E aí eu tenho a consultoria online também. Eu tenho a consulta e tenho a parte da consultoria e planejamento online. Muito bacana. Então, a gente passa tudo, é só entrar em contato. Muito obrigada pela presença. Um beijo, As outras, Elaine. deixem aí as mensagens de vocês. E, por favor, compartilhe essa live com seus amigos. Curta o nosso canal, vai lá no YouTube, dá uma olhada e poder compartilhar, porque aqui no Instagram ele só fica 24 horas, porque quando a gente consegue distribuir, é a lei do dar e receber, quando eu faço para o outro, eu recebo de volta. Então, pode ter alguém aí Com certeza. que não tem acesso, né? E que vai fazer muito diferença o conteúdo que a gente trouxe hoje para falar um pouco sobre a saúde feminina, o cuidado e a necessidade de você cuidar de você. E depois a gente vai postar lá no nosso post um resuminho, quais são os cuidados básicos com a sua pele, o cuidado básico com a sua florzinha, que é o nome carinhoso que a gente dá aqui em casa, e como você pode ainda ficar mais linda e maravilhosa com os tratamentos, pensando a longo prazo, mais estética, que traz essa cara, doutora Fabrícia, linda de ser. Também temos esses cuidados lá. Mas lembre-se, tudo começa com você, se coloca em primeiro lugar, autoestima, amor próprio, prioridade, e curta esse momento de isolamento, né? Que, aliás, começamos a falar isso, uma rotina básica de alimentação, exercício, né? A sua rotina básica dos cremes mais curta. Faça o seu spa, relaxe, que isso também vai ser importante, né? Exatamente. Um grande beijo, foi um prazer enorme e os contatos estarão aí. O maior prazer de receber todo mundo. Obrigada. Beijo, gente. Foi um prazer. Beijo. E a gente volta amanhã para mais um bate-papo com uma nova convidada especialista. Um beijo grande e até. Um beijo grande e até amanhã. Tchau.